Bianca, eu sou médica psiquiatra, sou formada pelo Instituto de Psiquiatria, fiz a minha formação, minha graduação em Santa Maria, na Universidade Federal, e a minha residência aqui no Instituto de Psiquiatria. Atualmente estou cursando a pós-graduação em Psicologia e Psicopatologia Perinatal, então me interessa muito essas áreas, né, da natalidade, da maternidade, da infância e da adolescência, e também hoje trabalho ali no CAPS 3, que acontece que ele se situa ali no multi-hospital, estou na emergência ali. Faço a preceptoria da Unisul, estou trabalhando na Pai da Palhoça e consultório privado, então um pouquinho de cada coisa. Já peço desculpa a vocês caso a imagem da minha câmera esteja meio travada. Tive um imprevisto essa semana, estava contando para a Roberta, esqueci o carregador do meu computador em Itapema, essa coisa de ir para lá e para cá. Então, pode ser que fique um pouquinho travado, mas desde que vocês me escutem bem e me entendam bem, eu acho que está valendo. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre comportamentos autolesivos na adolescência. Esse recorte desse tema veio a partir de uma fala que eu pude fazer num seminário de vigilância às violências, que foi aqui em Florianópolis. E aí, nessa fala em que eu fui convidada a fazer, no primeiro momento, foi sobre violências autoprovocadas de uma forma mais ampla, mas acontece que na hora da fala a gente acaba, né, trazendo algo mais em evidência, que tem também uma correlação importante com a minha prática clínica. Então, hoje no consultório privado, eu tenho recebido bastantes adolescentes e acaba que o meu olhar fica bastante voltado para isso, assim, né? A gente sabe que a escuta na clínica ela é individual e está muito relacionada àquele sujeito que está ali em sofrimento, mas a gente precisa sempre estar buscando, né, um arcabouço teórico um pouco mais amplo, e eu acredito que é por isso que vocês também estão aqui hoje. Espero poder contribuir. Fiquem muito à vontade para perguntar, para pontuar, compartilhar questões clínicas. Essa é a minha pegada principal, tá? Eu estou aqui para tentar ajudar vocês a sair daqui com algum enriquecimento para a prática mesmo, tá? A gente não vai ficar teorizando muito, a gente vai tentar fazer algo que vocês possam já colocar em prática. Se amanhã chegar um paciente, um adolescente, com um comportamento autolesivo, eu espero que vocês já saiam com uma escuta diferenciada de hoje, tá? Então, só para avisar, né, e reforçar que a gente vai falar sobre temas que vão passar pela questão da lesão autoprovocada, por algumas questões, às vezes, que podem envolver a intenção suicida, o suicídio em si. Então, se esse é um tema que pode ser difícil ou delicado para algum de vocês, a minha recomendação é que se ausente dessa apresentação. E também reforçando, então, que eu não tenho conflitos de interesse com essa palestra. Eu vou começar falando, então, de autoagressão. A gente pode chamar também de automutilação ou de cutting. São termos que estão falando de um mesmo fenômeno, assim, né? Claro, com suas particularidades que a gente vai abordar agora. Então, o que seriam, assim, os principais motivadores, né? Eu acho que essa é uma questão que na clínica, um adolescente que faz uma lesão autoprovocada, por quê, né? E aí os porquês a gente vai inferindo e colocando esses porquês muito de acordo com a nossa experiência, com a nossa vivência, muitas vezes individual e pessoal, mas a gente pouco pensa quais são os motivadores que podem estar por trás, né, desse comportamento. Então a gente sabe que são comportamentos deliberados, né? São comportamentos que a pessoa escolhe de alguma forma fazer e que se caracterizam por agressões diretas ao próprio corpo e motivados principalmente pelo sofrimento emocional. Quando a gente fala em sofrimento emocional, a gente está falando eminentemente de angústia, né? Vai ter raiva, tristeza, vazio interno, são emoções que são vividas de formas muito intensas, muito insuportável, mas a gente está falando de uma angústia muito grande e a gente está falando de um comportamento que visa principalmente provocar um alívio dessa angústia, tá? Essa é a principal característica do comportamento autolesivo, é buscar o alívio da angústia. E aí a gente tem alguns outros motivadores também que podem estar implicados. Eu gosto de reforçar que a angústia é uma questão central, né? Seja ela de qual ordem for. Mas se a gente pensar, por exemplo, assim, autopunição, né? Ou desejo de vingança. Tem pessoas que, eu me cortei
para mostrar para os meus pais o quanto eles são ruins para mim. Vamos dar um exemplo aqui. Existe uma angústia implicada aí, né? Existe uma angústia em relação a, por exemplo, a falta de amparo ou de escuta que aquele adolescente sente em relação aos pais. Ou, por exemplo, querer pertencer a um grupo, né? E a gente vai abordar isso um pouquinho mais, mas a gente está falando de um comportamento que tem uma característica social muito importante, né? Um reforçador social muito importante. Tem uma característica de um comportamento de grupo que é aprendido entre os pares. Então, o adolescente quer pertencer a um grupo, ele vê alguns colegas que provocam automutilação, começa a se cortar. A gente também está falando de um lugar de angústia aí, né? Da angústia de não pertencer. Alguns outros motivadores que podem estar implicados, como, por exemplo, provar que aguenta dor, ou procurar ter alguma sensação, sentir algo. Mas, em geral, a gente consegue sempre rastrear, de alguma forma, esse núcleo de sofrimento, né? Esse núcleo de dor, esse núcleo de angústia. E quais são as expressões, então, desse comportamento autolesivo, né? Da autoagressão? A gente pode ter, por exemplo, lesões leves, como, por exemplo, arranhar a pele com as unhas, ou se queimar com pontas de cigarro. Eventualmente, pode acontecer com questões mais moderadas, assim como, por exemplo, os cortes superficiais nos braços. Porém, existem casos que acontecem autoagressões mais graves, como, por exemplo, a autoenucleação dos olhos e a autocastração. Essas modalidades mais graves, elas se relacionam bastante com quadros psíquicos, psiquiátricos mais graves, né? Então, a gente vai ter conhecimento dessas autoagressões mais graves, em geral, em casos de pessoas que já estão mais adoecidas, às vezes com alguma doença de ordem mais psicótica ou mais desorganizadora, né? Mas são expressões de autoagressão também. Os métodos mais utilizados, né, na automutilação, a gente vai ter corte de pele e raspagem como campeão, e é o que a gente mais vê, inclusive, em mídias, em por exemplo, em séries, novelas, livros, né, contos, mas também bater, contundir, golpear, então a pessoa que se bate na parede, bater a cabeça contra a parede, dar um soco na parede, é uma forma de autoagressão, e a queimadura também entra aí nesse rol. Normalmente, o comportamento automutilatório vai surgir na adolescência, ele pode perdurar por um período de 10 a 15 anos ou mais, chegando a décadas se não houver um tratamento adequado. Então, a gente está falando de algo que surge nesse período, que é um período bastante delicado e que tem um potencial de melhora, de resolução, porém, uma tendência importante é ser prolongado, né? Por 10, 15 anos com esse tipo de comportamento é muito tempo, né? O que isso vai deixando de marcas, não só marcas físicas, mas marcas psíquicas nesse jovem, né? Nesse adolescente. E é significativamente maior no gênero feminino, nas pessoas que vivem em sistemas não nucleares e naquelas com maior insucesso escolar. Então, a gente sabe, né? Isso também na prática clínica vai aparecer muito, muito, muito mais comum a gente ver meninas, adolescentes se automutilando, né? Se cortando. E aí a gente muitas vezes não vai ter o relato direto, né? Daquela adolescente, ou dos pais, ou dos cuidadores, ou da escola, né? Que é um meio que acaba sendo muitas vezes a primeira evidência de automutilação vem da escola, né? Vem dos professores, dos colegas, enfim. Às vezes a gente vai ver sinais indiretos desse comportamento. Então, coisas que devem chamar a atenção, né? Principalmente mudança no comportamento, no rendimento escolar e no grupo de amizades, mudanças constantes de humor, aparecimento de cortes, queimaduras e machucados de origem mais inexplicada, ou que a adolescente tenta ocultar, ou que ela não faz muita referência, uso de roupas de manga longa, mesmo no calor, e ter em posse materiais cortantes de forma indevida. Por exemplo, uma adolescente levando uma lâmina de barbear para a escola, né? É uma coisa que é relativamente comum, arrancar aquela lâmina do apontador para poder se cortar. Então, encontrar o apontador do material escolar bem desintegrado. Coisas assim, materiais acrílicos duros, né? Quebrados, eles também são cortantes. Piranha de cabelo, às vezes quebrada, também funciona como algo que pode ser usado como um instrumento de autolesão. Então, esses sinais, eles nos fazem ficar um pouco mais alertas
Eu acho que é bacana, né, esse conteúdo aqui, para que não só nós, profissionais de saúde, porque a gente recebe normalmente o paciente já com essa demanda, né? Já vem com um relato da mãe, do pai, da escola. Mas para quem está em outros ambientes, esses sinais aqui eles podem ajudar a imaginar o que pode estar acontecendo ali. E aí eu trouxe um slide para a gente pensar um pouquinho sobre o entendimento psicanalítico, que acaba sendo um pano de fundo importante da forma que eu enxergo, né, a natureza humana. E eu acho que também nos ajuda a entender o que pode estar acontecendo com aquela jovem e nos ajuda também a ampliar a escuta, porque depois a gente vai bater nessa tecla, e eu acho que isso é importante de trazer para vocês. A gente precisa escutar essa menina, né, ou esse rapaz que está se cortando, a gente precisa dar espaço para que ele possa verbalizar e falar sobre a sua angústia, sobre a sua dor. Então, a gente podendo pensar sobre os mecanismos que levam àquela atitude, isso nos ajuda, nos ampara também a fazer essa escuta um pouco mais qualificada. Então, sobre o entendimento psicanalítico, a gente está falando de uma dor, uma dor psíquica, de uma angústia, que ela não tem nome e ela flutua entre o corpo e o psiquismo. Ela não tem muito lugar, ela não tem muita característica, ela é uma dor difusa. Às vezes as adolescentes falam que elas estão em crise, mas aí são dias de crise, né, de uma angústia muito grande. E aí vem a dor como um instrumento de redução, de corte, de deslocamento dessa angústia. Ela vai localizar no corpo essa angústia para um ponto de dor. Então, ao invés da adolescente estar tomada por aquela vivência de sofrimento, tomada por aquela dor que não consegue dar nome, ela corta e essa dor vai parar num espaço do corpo limitado, né, delimitado e localizado. E aí depois desse corte, dessa dor, dessa localização, pode, e isso é uma experiência bem comum, né? Se a gente vai escutar essas pessoas, elas descrevem que pode evoluir para uma sensação de satisfação, um certo prazer estranho de ver o sangue escorrendo, da pele saindo, que vem até no aspecto de descoberta do corpo, né? Se a gente pensar que esse tipo de comportamento é mais típico na adolescência, vamos pensar na adolescência, né? O que é a adolescência? A adolescência é uma produção física do corpo, é um corpo infantil em transformação para um corpo adulto. Esse corpo adulto, na adolescência, ele não existe, ele é fantasiado, né? A gente não sabe, assim, como é que vai ser um corpo com voltas, com curvas, às vezes um corpo que menstrua, um corpo que engravida, um corpo que vai ter prazer sexual. Então, é um corpo ainda desconhecido e fantasiado, e que também pode estar vivendo ali um luto por aquele corpo infantil, né? Assim, então, às vezes o corte ele serve como até mesmo uma exploração desse corpo que não existe, mas que está tomando conta, né? A adolescência tem essa característica de transição, de uma troca, de uma evolução, de uma mudança, né? Por isso que o sufixo, o sufixo "sência", né? Tem a ver com esse tornar-se. Então, essa é uma forma de entender, e sugiro a vocês, depois no final eu coloquei ali um slide, algumas sugestões de podcasts. Esse resumo aqui, quem fala sobre isso muito bem é o Christian Dunker. Ajuda bastante a gente a imaginar, né, o que pode estar por trás desse comportamento, e em geral, presente em mulheres, meninas, adolescentes. A gente tem um aspecto social muito importante em relação à autoagressão. Então, existem evidências de que a autolesão é socialmente motivada e que pessoas que têm um comportamento autolesivo têm uma propensão a se relacionarem com outras, com pares que têm um comportamento igual, né? Então, a tendência é fazerem clusters, assim, grupos de cutting, né? De estímulo a esse comportamento, sendo que mais ou menos 20% dos adolescentes e jovens que executam esse tipo de ação referem que fazem isso na presença de outras pessoas ou iniciaram esse comportamento depois de saberem de episódios de conhecidos. Então, existe um aspecto social, dessa comunicação social muito importante, muito evidente, e que a gente precisa prestar atenção, né? Às vezes, e a gente escuta isso com uma certa frequência, existe um caso índex num determinado grupo social, de meninos e adolescentes numa escola, e outras começam a testar isso também, não necessariamente motivadas pela mesma questão que essa primeira, né?
mas como sendo uma via de possibilidade, assim, do tipo, poxa, minha amiga que tá lá, enfim, mal das ideias, se corta e parece que dá certo para ela, vou tentar também. Ou, ela tem ali as marcas dela, ela tem as dores dela na superfície, de repente, se eu tentar fazer isso aqui também, pode funcionar. Então, tem esse aspecto social muito implicado nesse comportamento. E aí, em relação ao manejo, né? Eu acho que aqui tá a parte mais legal, mais preciosa, assim, dessa fala, que é, que é trazer para vocês mesmo, assim, o que que a gente faz? Poxa, chegou a ser adolescente, com esse relato, então, ou a adolescente me contou, ou os pais trazem esse relato de uma suspeita, ou a escola manda uma carta, uma amiga, né? Às vezes são formas que vai chegar até a gente. Acho que, em primeiro momento, a gente precisa pensar o que que a gente deve evitar, né? Acho que eu estava pensando nisso antes dessa fala, em como a equipe se comunica às vezes para falar que uma adolescente está se mutilando. Então vem assim, nossa, fulaninha está, e tá se cortando. E aí parece que aparecem as três exclamações depois, né? Porque tem a ver com esse choque, com essa surpresa que esse tipo de comportamento pode carregar. É nosso trabalho evitar esse excesso, né, de impacto, de choque, de ficar muito mobilizado, muito emocionado. Às vezes esse excesso que para a gente pode ser difícil, né? A gente nem sempre está preparado ou amparado o suficiente para escutar algo assim. A gente pode se defender e se afastar disso, então às vezes a gente vai falar que, enfim, né? É qualquer coisa, acontece mesmo, é coisa da idade, essa geração que não tolera a frustração, eu já escutei isso um bilhão de vezes. Ou, agora eu não tenho tempo para ver sobre isso. Ou dizer para o adolescente também, vai tudo bem, vai passar, vai ficar tudo bem, uma hora tu vai crescer, isso vai parar de ser importante. Fazer perguntas indiscretas, assim, no sentido de que uma exploração maliciosa, digamos assim. Óbvio, fica parecendo, meu, vai dizer pra gente como fazer isso, não é? É que às vezes a gente se mobiliza de uma determinada forma quando escuta e vai explorando algo que tem muito mais a ver com o alívio da nossa angústia do que necessariamente a gente entender para aquele adolescente, para aquela adolescente, o que que é que está acontecendo com ela, né? E aí eu acho que também muito importante é evitar emitir os julgamentos, né? Juízos de valor, do que é certo, o que é errado, do tipo, não, não faz isso contigo mesma. Olha os teus pais como vão sofrer. Tu é uma menina tão bonita. Nossa, essa daí já escutei, e inclusive uma das minhas alunas lá da Unisul contou que ouviu uma profissional que trabalha principalmente com adolescentes falando isso, assim, e, poxa, mas o que tem a ver a beleza estética, né, com esse comportamento? Então, alguém que é bonita não pode sofrer? E isso pode acontecer, pode escorregar, e a gente tá sujeito, né? Todos temos nossas questões. Ou tentar doutrinar, né? Eventualmente falas do tipo assim, não, não faz isso contigo mesmo, teu corpo é sagrado. Enfim, a gente evitando essa listinha de coisas e outras questões assim, né, que podem rolar, a gente já tá dando um espaço um pouco mais seguro, um pouco mais arejado para que aquela adolescente fale conosco sobre o que está acontecendo. E esse vai ser o ponto de partida desse manejo, tá? E aí, o que que a gente pode fazer diante desse indivíduo que está com comportamento autolesivo, né? Então, em primeiro lugar, né, a gente já evitou várias coisas, então agora a gente vai para o que a gente faz. Sugestão máxima, né? Conversar de forma calma, receptiva e interessada. Abre espaço para aquele adolescente falar. Se tem, tá com a agenda corrida no dia, de repente fala para a equipe dar uma segurada. Entende que aquilo é importante. Marca um horário naquele mesmo dia, um pouco mais tarde. Enfim, né? A gente pensa que aquele momento pode ser importante. E a chegada daquele adolescente com aquele relato merece ser escutado. E aqui eu coloquei uma frasezinha que é quase como um mantra, assim, mas que também ajuda muito, né? Na dúvida, pergunta, e na certeza, duvida. Então, toda vez que a gente fizer uma inferência sobre um caso, de dizer, não, ela se cortou porque terminou com o namorado. E aí a gente se alivia, mas a gente também não escuta mais aquela pessoa sobre o que é que está acontecendo. Então, sempre tenta voltar, tenta abrir um pouco mais, tenta trazer aquele adolescente mais para perto, para que ele conte, para que ela conte o que é que está acontecendo com ela. Muitas vezes o adolescente tem dificuldade de comunicar, de usar as palavras, né? Então a gente funciona como um apoio, como um auxílio nesse sentido. Mas essa postura de calma, de receptividade, de interesse,
naturalmente faz com que o adolescente se sinta mais à vontade para falar sobre aquilo, né? Então a gente vai escutar, principalmente a escuta vai ser o nosso instrumento principal. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? O que eu fiz para preparar essa aula e o que vocês estão fazendo hoje de vir aqui participar dessa conversa também ajuda muito, né? Que é essa busca por literatura para a gente entender mais o comportamento autolesivo e ideação suicida. E lembrar sempre que o papel principal, né, do nosso cuidado é estabelecer um cuidado em rede. Então, a gente não vai conseguir manejar isso sozinho, né? O médico de família, o psiquiatra, o psicólogo, ou a professora da escola, a diretora, a coordenadora. A gente precisa estabelecer uma rede de apoio para aquele adolescente, para aquela adolescente. É chamar a família para perto, é fazer ponte com a escola, se necessário, acionar o conselho tutelar, a rede de atenção psicossocial. Então, assim, é cuidado em rede, né? A gente sozinho não vai dar conta desse caso, tá? Só vou passar para vocês, o combinado daí fica das perguntas ficarem mais para o final, mas acho que podem mandar ali no bate-papo, que depois daí a Roberta passa certinho como é que a gente vai fazer essa discussão, tá? Seguindo então. E aí, assim, em questão de autoagressão, comportamento autolesivo, né? É mais ou menos por aí o que eu trouxe. Vou falar um pouquinho sobre suicídio, sobre ideação suicida, porque muitas vezes esse pode ser o desfecho ou a intenção por trás desse comportamento. Mas antes de passar para o suicídio, só quero lembrar para vocês que, em geral, o comportamento autolesivo, né? Então, se cortar ou se queimar, não tem uma intenção declaradamente suicida. Eu preciso ficar acionado e pensar que aquele adolescente vai se matar a qualquer momento? Não. Vamos escutar essa pessoa, vamos ver o que é que está acontecendo, para daí sim a gente determinar quais vão ser os recursos que a gente vai utilizar. Se a gente vai precisar de uma observação mais vigilante, se a gente vai precisar oferecer outros recursos para manejo das emoções. Bom, vou ver o que vai surgir aí no bate-papo depois para a gente conversar. Mas algumas coisas que podem ajudar na regulação emocional nesses momentos, né? Um banho gelado é uma coisa besta, mas assim, por que a galera toma banho de cachoeira e se sente bem? Porque realmente a água gelada ela dá uma baixada naquela angústia, né? Redução de danos, às vezes pode ser um caminho. Então, ao invés dele se autoagredir de uma forma muito cruenta, né? Muito perigosa para si mesmo, a gente vai orientar que faça isso, se for fazer de uma forma não tão danosa, né? Estabelecer uma rede de escuta. Então, no momento em que o adolescente sente muita vontade de se cortar, para quem que ele pode falar, para quem que ele pode verbalizar o que ele está sentindo, para quem que ele pode contar o que é que está acontecendo, para tentar achar uma rota alternativa ali de lidar com essa emoção importante nesse momento. Mas, enfim, vou dar seguimento e depois a gente volta e tenta abrir um pouquinho mais isso, tá bem? Então, vamos falar agora um pouquinho de suicídio, né? Dentro da ideação e da tentativa e do suicídio consumado. E aqui eu trouxe alguns dados que eu acho que podem ser importantes, assim, para a gente pensar. Né? A gente está falando de um problema que tem um impacto global bem relevante. São cerca de 700 mil mortes por ano. É uma prevalência relativamente significativa, né? De 1,3 de todas as causas de morte. Sendo que 77% desses suicídios acontecem em países subdesenvolvidos. E falando deles, então, o Brasil, a gente tem uma tendência na contramão do resto do mundo, que é uma tendência de aumento. Então, isso nos preocupa bastante. O que é que a gente está vendo acontecer aqui, né? E aí eu acho que circulou bastante esse artigo aí recentemente. Eu vi que o pessoal aqui da saúde da família aqui de Floripa andou falando bastante sobre ele, a psiquiatria também. Ele é um artigo que foi publicado na Journal of Affective Disorders. Eu acho que foi no mês passado, inclusive, né? No mês de setembro. Eu coloquei eles nas referências depois, então vocês podem ficar à vontade para procurá-lo. Mas aqui são as tendências, né, de suicídio no Brasil. O artigo ele exclui dados ali de 2020 em diante por causa da pandemia. Mas a gente tem, então, um aumento no número absoluto de mortes por suicídio entre 2000 e 2019, né? Então, um aumento de 57% em taxas relativas. Isso é um dado bem preocupante. E o que o artigo vai falar, que depois a gente também poderia abordar,
é que, aparentemente, depois do início da campanha de Setembro Amarelo, houve um aumento ainda mais importante, né? Mas o que nos importa aqui hoje é falar que isso é uma problemática relevante e que é uma tendência que o nosso país está lidando. Deixa eu passar aqui. Então, lembrar do contexto, né? Que o suicídio, ele é o desfecho de uma questão multifatorial. A gente atribui causas, às vezes, muito simplistas e limitadas para tentar explicar esse fenômeno, mas, em geral, é o resultado de muitas coisas acontecendo. A gente pode ter um contexto cultural, como, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma taxa de violência, de homicídios, muito maior do que a de suicídio. Se a gente vai para países como, por exemplo, o Japão, essa é uma tendência inversa. Então, a gente está falando, sim, de um contexto cultural e de um direcionamento dessas violências, né? A gente está falando também de possíveis transtornos mentais, de questões socioeconômicas que se implicam e de faixa etária e comportamento relacionado. Aqui, especificamente, a gente vai dar uma ênfase à questão do universo da virtualidade dos adolescentes, né? Então, isso é uma coisa que constantemente apavora a população, como as coisas vão circulando nas redes sociais e como a gente vê, por exemplo, fóruns na internet que estimulam comportamento suicida, que podem explicar como fazer, né? E os adolescentes nesse meio, sem nenhum tipo de regulação, totalmente expostos e acessando essas informações de uma forma sem barreiras, né? Então a gente está falando aí de, bom, talvez tenha uma questão particular dessa faixa etária. Demais faixas etárias também têm suas particularidades, né? Por exemplo, homens de meia idade que são mais solitários e que abusam de substância, ou idosos que têm um comportamento mais isolacionista. Então, são algumas particularidades de cada faixa etária que a gente também precisa estar atento para poder escutar. Aqui eu trouxe uma piramidezinha, ele é do livro do Neuri Botega, também está nas referências depois para quem quiser. Mas só para lembrar que para cada uma pessoa que é atendida em pronto-socorro numa tentativa de suicídio ou num suicídio consumado, a gente vai ter todo esse resto, essa gama aqui de gente. Então, assim, quase 25 para 1 de pessoas que pensam em suicídio, de fazem plano suicídio e de que realizam tentativas que não chegam aos serviços, né? Mas para a gente lembrar, se manter atento a isso, né? E trazer esse assunto para ser falado. E aí, eu acho que aqui a gente vai conversar bastante com a questão da automutilação, né, do comportamento autoagressivo, porque a gente vai trazer esse conceito da psychache, que seria a dor psíquica. É esse teórico aqui, o Edwin Scheidman, eu não sei se eu falei certo, não sou uma pessoa que domina muito bem o alemão. Mas ele vai descrever, então, a dor psíquica como uma dor intolerável, vivenciada como uma turbulência emocional interminável. Uma sensação angustiante de estar preso em si mesmo sem encontrar saída. Sendo que o principal estado afetivo que as pessoas descrevem quando efetivam um suicídio ou uma tentativa assim, uma tentativa importante, digamos, não é meio o termo adequado, mas uma tentativa mais violenta, é o desespero. Então, aqui está uma dica de ouro assim, para o manejo clínico, que é sempre tentar rastrear o desespero. Desespero é um sentimento que a maior parte das pessoas que fazem tentativas violentas, elas vão referir. Eu estava desesperada naquela hora, eu não vi saída, não tinha outro caminho senão tentar tirar minha própria vida. E se a gente está falando de adolescente, a gente está falando de uma pessoa que ainda não tem recurso suficiente de vida para construir rotas alternativas no momento de desespero. Se a gente pensar na palavra desespero, a gente fala do que não se espera. E daí o adolescente que não teve talvez muitas experiências positivas até então, não tem muito o que esperançar mesmo naquele momento. Então, o desespero é bem importante nesse contexto da adolescência, né? O impulso, essa coisa que escapa daquele momento. Então, o desespero, a desesperança, né? Vem, e aí vem uma necessidade de alívio rápido, que muitas vezes culmina nesse objetivo de cessar a consciência para interromper a dor psíquica. Então, muitas vezes não é sobre morrer em si, mas sim sobre cessar aquela angústia, né? Sobre cessar aquela dor.
E aí, uma progressão que muitas vezes acontece na ideação suicida é que, no primeiro momento, a ideia de se matar parece algo alheio, perigoso, gera uma angústia. A gente escuta isso dos pacientes: nossa, eu pensei em fazer bobagem, eu nunca tinha pensado nisso antes, eu não sei nem o que fazer agora com isso, né? E aí, com o tempo, com a perpetuação daquele sofrimento, ela pode ir adquirindo uma estrutura mais autônoma e tranquilizadora. Então, começa a pensar: não, tá, pelo menos eu posso me matar. Tá tudo ruim, mas pelo menos eu posso morrer. Então, isso alivia, né? E aí começa a ficar bem-vinda, que a gente fala de egocintônica. Então, no primeiro momento, ela é egodistônica, ela é uma ideia estranha, parece uma ideia, é, assim, estrangeira, né? Aquele psiquismo. E aí, no segundo momento, ela começa a ficar egocintônica, ela começa a ser até um mecanismo de alívio daquela angústia. E aí a situação vai se agravando dramaticamente quando a pessoa ela tem pouca flexibilidade para enfrentar adversidades e propensão à impulsividade, né? Então, começa a ficar mais restrita a cognição, começa a ficar como sendo uma única saída possível. Então, nesse momento, né, algumas crenças errôneas que permeiam, isso está bem batido, assim, de materiais da mídia, mas eu acho que sempre vale a pena a gente relembrar e repensar, porque são crenças errôneas que estão na mídia, porque acontecem com a maior parte de nós quando a gente está escutando uma pessoa que está falando sobre tirar a própria vida, né? Então, se eu perguntar sobre suicídio, eu posso induzir o paciente a isso, e na verdade, muitas vezes a gente está dando o primeiro espaço possível para ele falar sobre isso que ele está vivendo constantemente. O paciente está ameaçando suicídio apenas para manipular. E na verdade, a gente sabe que, em geral, as pessoas avisam e manifestam que vão tentar, e quando tentam, muitas vezes conseguem. Essa frase aqui do quem quer se mata mesmo, é bem famosa, bem batida, e de fato ela tá bem errada, né? Muitas vezes quem se mata mesmo não queria ter morrido e na verdade errou a mão. Essa daqui, no lugar dele eu também me mataria. A gente corre o risco de cair numa identificação com aquela pessoa através da nossa dor e não de escutar aquela dor individual. Já escutei essa frase aqui no pronto atendimento, né? Desde da próxima vez se mata mesmo. Como o profissional pode sentir raiva, né, do paciente que quer morrer. Como assim? Agora tem que ficar aqui cuidando de alguém que não quer viver, né? Isso pode mobilizar muitos afetos em quem tá ali. E quem se mata é bem diferente de quem apenas tenta. E na verdade a gente sabe que não, né? Que muitas vezes de tentar, a pessoa consegue. Muitas vezes a pessoa erra a mão, e isso é bem comum. E que costumam ser coisas parecidas. Claro que tem particularidades, né? A gente sabe que existem diferenças de gênero, diferenças de faixa etária, de quantos conseguem, dos meios que utilizam para tentar o suicídio, mas de qualquer forma, são particularidades, não é que exista um perfil que se mata de verdade e outro não, né? Aqui, então, uma sugestão de avaliação de risco, né? Então, a gente vai sempre tentar entender, né, o que está acontecendo com aquela pessoa, se tem algum evento precipitante, se tem algum estressor agudo ou crônico. Vamos avaliar o estado mental atual, isso a gente faz através do exame de estado mental, vamos ver se tem algum afeto mais intenso, se tem alguma constrição cognitiva, a coisa que eu fiz aqui assim, sabe? Aquela pessoa que só fica vendo ali a morte como a única saída. Vamos avaliar a intencionalidade suicida, se tem ideia, se tem plano, né? Como é que tá isso. Vamos avaliar os fatores de risco e proteção. Isso aqui também já está bem batido, assim, com os 10 materiais. minutos. Beleza. Com os materiais de prevenção ao suicídio, né? Mas a gente vai avaliar a presença de transtornos mentais, tentativas de suicídio pregressas, a história, traços de personalidade, história de suicídio na família. E aí a gente formula o risco de suicídio e vai, a partir daí, decidir qual vai ser o melhor encaminhamento, a melhor abordagem para aquela pessoa, né? Aqui algumas sugestões, assim, de como a gente aborda isso na clínica. Então, a minha sugestão é sempre iniciar por perguntas mais amplas que vão se afunilando, sendo que a primeira, em geral, é se o paciente tem ideia ou deseja tirar a própria vida, né? E a partir disso a gente vai abordando aquele tema com a pessoa. Pergunta se o pensamento assusta, se ele consegue trocar o foco, se são pensamentos que são mais insistentes, se o paciente já se acostumou a pensar naquilo. Algo que é muito importante, né? Se o paciente já foi para a internet, se já pesquisou sites, já falou com outras pessoas sobre se matar. Isso aqui é uma coisa que
a gente precisa manter a atenção, principalmente quando a gente está falando de adolescentes, né? Como eu falei antes, os adolescentes têm acesso a espaços de comunicação que nós já não temos mais. Eu digo assim, a nossa geração, a gente já está ultrapassado. Eles detêm um saber que não faz mais parte do nosso entendimento. Então a gente precisa perguntar e perguntar de novo, mas como é que é isso? Como é que é esse fórum? E quem que participa? E como é que acessa? Sabe? E como é que foi? O que que tu foi pesquisar lá? E o que que foi dito? Lembrando, então, e aí eu acho que é uma coisa importante, a necessidade não é curiosidade. A gente tem uma postura de interesse em saber, mas não é uma curiosidade mórbida. A gente precisa dessa informação para poder formular alguma avaliação de risco daquela situação, né? E aí também sempre perguntar se já escreveu cartas, sempre perguntar não. É importante, mas nem tudo sempre. Mas perguntar se escreveu cartas, se escolheu métodos, se tomou providências, se tem datas, enfim, né? Eu acho que fazendo esse afunilamento, a gente vai individualizando mais a nossa escuta e a nossa conversa, quando a gente está avaliando esse tipo de situação. Lembrando que a avaliação de risco não é previsão do suicídio, né? E sim uma ferramenta para orientar a melhor conduta para cada caso. E aí a gente vê, às vezes, um discurso punitivista, né? De tipo, como é que ninguém viu que tal pessoa ia se matar? A gente pode formular um risco, a gente pode ter uma escuta cuidadosa, mas a gente não tem como prever quem de fato vai efetivar, o que vai acontecer. E aí o que a gente pode também manter, né, em alerta, dito isso, é tentar observar esses casos em que tem uma ocultação de sintomas. Então, por exemplo, um quadro mais psicótico, né, uma pessoa que evita mais o contato visual durante a entrevista, uma incapacidade de estabelecer um contato empático. Então, quando a gente sente que não está conseguindo se conectar com aquela pessoa na hora da conversa, um paciente que está com muita raiva ou com um certo distanciamento emocional, uma relutância em responder questões sobre ideação suicida, ou respostas mais vagas, do tipo eu não sei lá, uma coisa mais evasiva. E aí lembrar desses momentos críticos também que podem acontecer, né? Aparente calma em meio à tempestade. Então, suspeitar de falsas melhoras, principalmente quando as situações que estão relacionadas à crise ainda continuam sem solução, ou foram temporariamente apaziguadas pela internação hospitalar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acompanhei uma paciente que estava com uma ideação suicida importante, ela internou por uma tentativa de suicídio, e ela era vítima de violência doméstica. É um casamento recente, ela não era daqui, e aí ela tinha uma doença psiquiátrica de base, uma doença grave, mas as coisas se misturavam muito, assim, né? Um pouco do delírio, mas muito da realidade também. E aí, na internação, ela seguia com muitos sintomas da doença dela de base, mas rapidamente melhorou da ideação suicida. E isso acende um alerta, porque o que acontece? Se a gente for avaliar só o que motivou a internação, ela vai sair de alta e ela vai voltar para o meio de onde ela veio em sofrimento, né? Ela vai voltar para o meio onde ela sofre a violência, onde ela, enfim. Então, isso às vezes faz com que a gente minimize o risco que aquela pessoa realmente está correndo, né? E aí, um outro momento delicado é o início da recuperação de uma depressão, né? Isso acontece bastante em adolescentes, que o paciente ele pode voltar a ter iniciativa, ele volta a ter voia, né? Volta a ter aquele boost para efetivar ações que antes estavam só na cognição, só na cabeça, só no desejo. Aqui, então, uma sugestão também, que é do livro do Botega, né? Da avaliação do risco de suicídio. Isso não é estanque, isso aqui é uma sugestão, mas eu acho que pode ser bacana, assim, para a gente, enfim, ter ali na nossa manga, né? De como a gente pode abordar isso, enfim. Eu vou deixar aqui para a gente dar uma olhadinha mais de perto. Mas então, o risco baixo de suicídio seria aquele paciente que nunca tentou suicídio, que as ideias de suicídio são mais passageiras, que elas perturbam, então, que elas causam angústia. Aquele paciente que não planeja como vai se matar, que tem um transtorno mental, mas que os sintomas eles estão mais bem controlados, tem uma boa adesão ao tratamento e tem uma vida e apoios sociais relevante. E aí, quando a gente vai falar no risco moderado, a gente já está falando de um paciente que pode vir com a história já de uma tentativa de suicídio prévia, um paciente que é portador de um transtorno de humor, uma ideia persistente que pode ser vista como solução para aquele sofrimento.
não necessariamente tem um plano de como vai se matar, também não é uma pessoa muito impulsiva, não é usuário de substâncias e tem algum apoio social. E a gente vai ver um risco mais alto, então, quando a gente tem uma tentativa prévia, um quadro depressivo grave ou um sintoma psicótico importante ali causando sofrimento, uma história de abuso ou dependência de álcool ou outras drogas também, o desespero, então, novamente, né, esse tormento psíquico intolerável que não vê saída, outra se não morrer, um plano mais definido, mais estruturado de como é que vai fazer isso e acesso a esses meios. E já ter tomado providência para o ato suicida também é algo que aumenta, né, esse risco de suicídio. Então, voltando, né, e reforçando que a nossa atuação ela é de prevenção e, se necessário, de pós-venção. Então, às vezes os suicídios eles acontecem e a gente muito provavelmente vai acompanhar algum caso ou vai acompanhar alguém que passou por isso. E a gente tem, então, uma atuação possível de pós-venção com a comunidade que fica, com a escola, com os familiares, mas a gente não tem essa capacidade premonitória ou de previsão, né? E lembrar que o risco de suicídio, em geral, ele é instável. Então, eles normalmente acontecem em quadros que carregam a instabilidade como uma característica. Por exemplo, um transtorno de humor bipolar, um episódio misto, uma depressão agitada, transtorno de personalidade borderline, psicose. Então, lembrar de fazer uma avaliação seriada, insistir em investir na vinculação e ver a consulta como um momento possível para trocas com a paciente. Lembrar também de, quando possível, incluir a família no cuidado. Lembrando, então, e eu acho que isso talvez vá encontrar um comentário ali do bate-papo público, mas a gente abre para conversa, né? Que a rede, em geral, se constrói em torno de um caso que ganha nome. Então, assim, a gente pode estabelecer o cuidado em rede, a gente pode fazer isso de uma forma a priori, mas de verdade a gente vai constituir a rede a posteriori, depois que a gente tem um caso que a gente se mobiliza para cuidar mais, né? E é em torno disso que os profissionais se conhecem, se motivam, se mobilizam, que é isso, ganha nome, né? Lembrando que isoladamente pouco se pode fazer, então sempre tentar buscar essas micro-redes de proteção. E lembrando que o encaminhamento para o CAPS ou para o serviço especializado, ele é importante, mas que os pacientes familiares seguem sendo parte do território. Então, a sugestão de sempre fazer uma atuação conjunta para maximizar os cuidados. Aqui eu trouxe algumas outras questões, a gente está estourando o tempo, então, mas para a gente levantar, não vou dar nenhuma orientação aqui, mas então, o uso de tela e redes sociais, eu acho que é uma problemática que faz muito, tem feito aberto muito espaço de discussão, né? Quando a gente fala de adolescência. A gente fala também dos menores desacompanhados no serviço de saúde, eu acho que isso é uma coisa que angustia muito as equipes, e esse menor que se automutila, que faz uma tentativa de suicídio, muitas vezes chega sozinho no serviço de saúde, e aí como é que a gente lida com isso? O uso de droga na adolescência e a gestação na adolescência. São problemáticas que acho que valem a pena a gente ampliar o debate e falar sobre. Aqui tem algumas sugestões de podcasts, são podcasts bem acessíveis, bem legais. Esse do Christian Dunker tem 7 minutos, que fala sobre automutilação na adolescência. Vocês vão ver que é basicamente aquilo ali que eu falei para vocês de uma forma muito mais robusta, né? Porque o cara é muito bom. Aqui, esse PQ Podcast, uma entrevista com o Neuri Botega, que é um dos maiores nomes do estudo do suicídio no Brasil. Ele é maravilhoso, é um cara que eu admiro muito. Ele escreve muito bem, então eu super recomendo mesmo. E aqui é uma sugestão desse podcast da Natuza Neri, que ela entrevista a Vera Iaconelli sobre saúde mental de adolescentes, tá? Aqui as referências, elas ficaram em 2 slides, então tem esse aqui, e aqui também. E é isso, pessoal. Da minha parte, por enquanto, é só. Perfeito, Bianca, obrigada. Parabéns pela exposição. Me fez refletir muito, né, sobre o impacto que as nossas ações como profissionais de saúde, eles podem atuar ali na prevenção, também no manejo dessas situações críticas, né? Eu vou levar muitos aprendizados daqui.
Eu queria comentar também sobre a influência das redes sociais, né? Isso é bem relevante. Eu tenho observado que os jovens eles acabam normalizando os comportamentos autodestrutivos ali nessa região online, né? E eu acho que talvez campanhas de conscientização digital, né, para que se tornem espaços seguros para discussão também nas plataformas, talvez isso possa ser uma estratégia preventiva, né? E falando um pouco sobre os profissionais da saúde, eu vejo que muitas vezes eles enfrentam, nós enfrentamos dificuldades em saber como que aborda esses pacientes que se autolesionam, né? Então, incluir talvez mais treinamentos focados nessas habilidades de comunicação mesmo para conseguir lidar com esses casos com mais empatia, né? E sem julgamento. Uma coisa que também me chamou atenção foi a dificuldade de avaliar o risco naqueles indivíduos que estão ocultando os sintomas, né? E aí eu fiquei me questionando como que a gente pode refinar esses métodos de avaliação, principalmente quando a gente está falando de adolescente, porque muitas vezes eles não externalizam, né? Não colocam para fora esse sofrimento emocional, né? Mas, enfim, fiquei aqui questionando, pensativa. Quero te agradecer, né, pela tua web. Mas enquanto a gente aguarda, eu acho que, como a gente comentou, agora é o momento das nossas dúvidas, né, da gente conversar e ver como que é a realidade das pessoas que estão nos assistindo. Eu queria lembrar primeiro que a web está sendo gravada, vai ficar disponível no nosso site, também dentro do STT e no nosso canal do YouTube. Eu vi que o pessoal tinha já perguntado ali. Indo um pouquinho ali para o nosso chat, alguém me mandou ali no privado. Parabenizando, Bianca, excelente explanação, assunto delicado, e ainda temos muito a aprender e entender para conseguir atender essas pessoas, né? Perfeito. Agora indo aqui para o bate-papo público. O pessoal estava sem áudio antes, mas a gente conseguiu contornar a situação. Já avisei sobre a disponibilização dos slides. Gerência de atenção psicossocial, eu acho que é. Não consegui ler inteiro o nome. Comentou que fica preocupada em relação ao cuidado em rede. Do adolescente ter que ficar repetindo, né, a todos os profissionais o seu sofrimento. Pois é, isso chega a ser também uma coisa preocupante? Como que a gente pode lidar com isso, assim, nessa abordagem em rede, Bianca? Eu achei esse ponto muito importante, né? É, aí vem a diferença de um cuidado em rede e um cuidado multifocal, assim. Esse adolescente ser atendido em vários serviços e repetir a sua história não é um cuidado em rede, né? Um cuidado em rede é o quê? É o profissional que ouviu esse paciente na PS, se juntar com a professora da escola que viu a automutilação, conversar com a família, estabelecer isso, né? Não é que o adolescente é o único responsável por recontar a sua história. A gente, como equipe de saúde, pode estabelecer essa rede, né? Estava pensando aqui, bom, fora da rede pública, a gente também faz cuidado em rede. Eu tive uma paciente que está em acompanhamento comigo e que faz umas 2 semanas a psicóloga entrou em contato que havia surgido uma questão de automutilação, que não é um padrão dela, isso não havia acontecido antes, mas que ela ficou muito preocupada, muito acionada, né? Como foi algo inesperado. É uma adolescente que tem uma questão de uma neurotipia também, então a gente observa de uma forma um pouco diferente. Mas foi muito legal, porque daí na consulta com ela, eu pude escutá-la de uma outra forma, escutar a mãe já depois de que a mãe soube o que aconteceu, e também ir ajudando elas a lidar com isso, né? Então, não necessariamente a repetição, mas às vezes a gente poder refalar, né? Reelaborar em outro setor, em outro momento, né? Não logo depois do que aconteceu, mas uma escuta às vezes um pouco mais a posteriori pode ser bacana. Mas eu acho que esse cuidado é essencial, né? Ainda mais quando a gente está falando do adolescente que está mais desamparado. Então, esse adolescente que acessa a rede sozinho,
esse adolescente que não pode contar com os pais no cuidado, eu acho que isso é bem importante. Perfeito, obrigada, Bianca. Voltando para o chat, a Nicole pediu para te falar um pouquinho sobre comportamentos substitutivos e redução de danos. Isso é um tema polêmico. Eu acho que sempre quando a gente entra nesse termo, né, redução de danos, a gente mexe com um possível vespeiro. Mas eu acho que, assim, a gente está lidando com comportamentos que têm uma tendência a serem agravados em determinados contextos, né? E que podem trazer consequências maiores do que aquelas que aquele adolescente está imaginando ter quando está fazendo. Então, o que a gente pode, às vezes, construir, né, de recurso? Primeiro, a gente vai individualizar para aquele paciente qual é o método que ele utiliza para se cortar, qual é o contexto, qual que é o que aconteceu, né? Qual que é o que está acontecendo, a gente precisa ver. Mas, assim, algumas delas, né? A primeira, que eu acho que é a mais importante, é a gente capacitar esse adolescente a falar. Falar sobre a sua emoção, ou sobre o seu conflito, ou sobre o que é que levou aquele adolescente a cair na automutilação. Então, às vezes, a gente estabelecendo uma comunicação bacana com um cuidador, com um amigo, enfim, a gente vai lidar com o que tem, né? Mas a gente fazendo esse holding, e que foi o que aconteceu, inclusive, com essa paciente, assim, com a mãe dela. O combinado que a gente fez foi, vai sentir a emoção, e provavelmente a emoção vai ser muito intensa, vai ser muito forte. O recurso de se cortar já tá dentro de ti, porque tu já fez, né? Então, ele já existe, já é um caminho percorrido. Mas no momento em que tu sentires a emoção, tu vai falar para tua mãe. E talvez tu vai falar para tua mãe e tu vai falar exatamente o que tá pensando. Ah, eu tô com vontade de me cortar com isso aqui porque aconteceu tal coisa e vai falar sobre esse sentimento, né? Eu acho que esse é um caminho possível. Assim, e a gente também areja um pouco os pais de terem que ficar naquele alerta, né? Do, ai, meu Deus do céu, eu tenho que ficar muito atento que meu filho pode se cortar a qualquer momento. Um dos outros recursos também, né? Tem as cognitivas, as terapias cognitivas comportamentais falam sobre usar o gelo, né? Isso é um deslocamento, não, a gente não está tratando a angústia, mas ao invés da pessoa se cortar, ela vai colocar o gelo no local onde ela se cortaria, que vai causar um estímulo mais doloroso, mas não vai ser lesivo à pele, né? Não necessariamente. O banho gelado é uma estratégia de autorregulação. Às vezes violentar objetos, então assim, bater uma almofada, rasgar alguma coisa, que é uma agressividade que pode estar ali e pode ser direcionada a um objeto e não a si mesmo. São algumas estratégias, assim, a gente vai ver cada caso, né? Por exemplo, o adolescente que vai bater na parede. Pô, em vez de bater na parede, bate na guarda do sofá, que a guarda do sofá é algo mais dura, mas não vai dar tanto impacto. Coisas assim, né? E eu acho que uma coisa que apareceu, né, na tua fala, Roberta, assim, que eu acho que é muito legal, assim, se fala muito sobre isso, a rede social hoje trabalha muito com memes, né? A gente faz piada e a gente pode ou não pode fazer piada, pode ou não pode fazer graça. Eu acho que quando o adolescente está bem vinculado, a gente deve, assim, brincar com, fazer essa piada, assim, sair um pouco, descomprimir um pouco esse lugar de, nossa, você está se cortando. Porque para o adolescente já pode ser uma piada. Óbvio que a gente tem que cuidar para não deixar o adolescente rindo dessa piada sozinho, né? Então é no vínculo, é no cuidado. Mas assim, não rechaçar de todo esse lugar, porque essa é a linguagem que eles usam. A gente precisa estar atento para entender o que é que está sendo falado. Obrigada, Bianca. Seguindo ali, a Sandra, a Paula, parabenizando a ótima palestra. A Paula comentou que o Dunker realmente é muito bom. E a gerência, que tinha comentado antes, falou que o cuidado multifocal é maravilha, assim mesmo, né? Que daí poupa os adolescentes de mais sofrimento. Perfeito. Então foram essas as nossas dúvidas. Agradeço, então, a participação de todos, especialmente da nossa palestrante.